Então vamos nessa, galera. Seguinte, para começar esse tema que é de discussão, de tremenda discussão, principalmente dentro da área da educação física e da medicina. Então, a primeira coisa que eu quero discutir com vocês é o quê? Da onde surgiu essa minha análise que não existe a fórmula 220 menos a idade? Da onde surgiu isso? Na verdade, isso já é muito claro dentro da fisiologia do exercício. Muito claro. Mas tem um artigo que trouxe uma análise ainda mais precisa, mais aprofundada sobre isso. E é esse artigo aqui. A surpreendente história da equação 220 menos a idade. E esse artigo, por incrível que pareça, ele não é novo. Ele é de 2002. Então, são 17 anos que esse material já pode ser utilizado por nós para poder entender que não existe, olha a palavra, não existe prescrevermos treinos pela fórmula 220 menos a idade. O que se passou nesse artigo aqui? Os pesquisadores desse artigo aqui, eles foram atrás do Carbone, que é dito como criador dessa fórmula. E o que os pesquisadores identificaram? Carbone, para quem não sabe, ele morreu em 2009. Eu acredito que ele ficou muito contente desse estudo aqui, para que ele possa ser perdoado do erro que foi dito que ele fez, que ele não cometeu. Em 2000, no ano de 2000, os pesquisadores desse estudo, o estudo foi publicado em 2002, mas em 2000, eles entraram em contato com o Carbone e perguntaram para ele, Carbone, como foi que você criou essa fórmula 220 menos a idade? Qual foi a resposta dele? Eu não criei essa fórmula. Essa fórmula não existe. Eu não criei. Os pesquisadores logo se espantaram. Por quê? Porque a fórmula 220 menos a idade é a fórmula de Carbone. 220 menos a idade. Carbone falou, eu não criei. Eu não falei, eu não disse essa baboseira. O que ele falou? Pergunta para o Astrand. Ele falou para os pesquisadores. E os pesquisadores foram atrás do Astrand. E também em 2000. Astrand morreu em 2015. Em 2000, ele falou o quê? O Astrand. Não, eu não criei essa fórmula. Como é que o Carbone vem perguntar para mim, sendo que a fórmula tem o nome dele? Eu jamais falaria isso. O que aconteceu que os pesquisadores começaram a perceber que essa fórmula não foi criada por ninguém. Por ninguém. Absolutamente ninguém criou essa fórmula. E eles, dentro desse estudo, investigaram outras fórmulas. São mais de 40 fórmulas para poder identificar ou estimar a frequência cardíaca máxima. Nenhuma, eu volto a repetir, nenhuma fórmula eles identificaram que traduz a frequência cardíaca máxima da pessoa. Inclusive, algumas das análises que eles colocaram dentro do artigo olha só, as equações usadas para estimar a frequência cardíaca máxima não são adequadas para a prescrição de treinamento para um grande número de indivíduos. Nenhuma fórmula traduz a frequência cardíaca máxima da pessoa. Além disso, olha só, livros e artigos em fisiologia do exercício e prescrição do treinamento devem conter conteúdo mais crítico, mais reflexivo, mais adequado, mais científico para prescrever o treino, porque 220 menos a idade não dá. 220 menos a idade não dá. Teve pessoas que me mandaram mensagem perguntando assim, professor, mas esse livro do American College, nós vamos jogar fora? Não interessa o que o livro está falando do American College. O livro, ele se trouxe a prescrição de 220 menos a idade, está incorreto. Está incorreto. Nós não podemos, nós não devemos prescrever o treino pela frequência cardíaca, a não ser que nós estejamos com pessoas cardiopatas, porque nós queremos identificar o duplo produto e não a frequência cardíaca máxima pela idade, tá bom? Então, agora a questão vem, por que não dá para poder prescrever o treinamento pela frequência cardíaca máxima? Então, gente, não importa aonde você verificou isso,
se foi no curso do fulano de tal, se foi no livro tal, não importa. Precisamos ser críticos, reflexivos, ser profissionais diferenciados, fudidos. O que é ser um profissional fudido? É fazer algo raro, é fazer algo que quase ninguém faz. Não, mas o médico falou, que se foda que ele falou isso. Não existe prescrever treino pela frequência cardíaca. Isso é interessante. Não existe. Por quê? Primeiramente, então, para a gente poder discutir o porquê e o que nós vamos utilizar no local da frequência cardíaca, nós precisamos entender um funcionamento do coração. Por enquanto, beleza? Por enquanto, beleza? Estão me ouvindo bem? Vamos nessa, vamos juntos. Gente, análise crítica, quer ser diferenciado, quer fazer a diferença, quer tocar a vida da pessoa que você cuida, quer cuidar da pessoa, quer ser um profissional reconhecido, valorizado, faça algo diferente. Não vai na manada, não vai na manada, não importa onde você viu. O artigo já de 2002 já mostra isso. Não existe nenhuma fórmula consegue determinar a frequência cardíaca máxima da pessoa. Por quê? Vamos entender agora através do funcionamento do coração. O coração é um órgão autorrítmico. Autorrítmico. O que significa isso? Ele não precisa de nada nem ninguém para poder se contrair. Nada nem ninguém para poder se contrair. E por quê? Porque ele é um órgão autorrítmico. E por que ele é autorrítmico, Rafael? Porque ele consegue gerar a própria despolarização e aí se contrair. Quer dizer o quê? Que se eu colocar um coração em cima de uma mesa, ele vai se contrair independente de qualquer coisa. Por quê? Porque no átrio direito, o coração, apesar de ser um grande músculo que se contrai, porque nele tem actinas e miosinas, então o coração se contrai porque tem actinas e miosinas, então é um grande músculo que se contrai. Apesar disso, no átrio direito, nós temos algumas fibras que não são fibras contráteis, são fibras autorrítmicas, ou seja, tem a capacidade de gerar seu próprio impulso nervoso. Olha só, são essas fibras aqui. Elas têm cerca de 3 milímetros de largura, 15 milímetros de comprimento e 1 milímetro de espessura. Como são chamadas essas fibras? De nodo sinusal ou nodo sinoatrial. Lembrando que as informações que estão aqui nesse material, se você ficar até o final da aula, são seu. Então anota o que eu estou falando e não o que está no slide, tá bom? Então, nodo sinusal. Quem é o nodo sinusal? São fibras que não são de contração, são fibras autorrítmicas. Vamos junto nessa, vamos ser diferenciado. Porque se você quiser ser diferenciado, você tem que dar conta de coisa embaçada, de coisa difícil. Se você quer ser fudido, você tem que dar conta de coisas fudidas. Se ficar só coisinha facinha, é hit, é não sei o quê, você não vira nada. Nós precisamos adentrar de forma aprofundada no conhecimento. Então, nodo sinusal não são fibras de contração, são fibras autorrítmicas. Aonde fica o nodo sinusal? No átrio direito, logo abaixo da veia cava superior. O nodo sinusal tem 3 milímetros de largura, 15 milímetros de comprimento, 1 milímetro de espessura. Ele consegue gerar o próprio impulso para todo o coração se contrair. Qual é a função do coração? Se contrair para mandar sangue, ou seja, se contrair para manter o débito cardíaco. Essa é a função do coração, manter o débito cardíaco. Você pode perguntar, Rafael, o que é débito cardíaco? Quantidade de sangue que o coração ejeta por minuto. Quantidade de sangue que o coração ejeta por minuto. Então, o coração precisa ejetar sangue para manter a necessidade de todo o organismo. Em repouso, o débito cardíaco fica em torno de 5 a 6 litros por minuto. Então, o coração em repouso ejeta cerca de 5 a 6 litros de sangue por minuto. O coração, então, não precisa de nada nem ninguém para poder se contrair, porque ele tem o nódo sinusal. Mas, apesar disso, o coração recebe ajuda para poder se contrair. E por quê? Porque o sistema nervoso central, ele fala assim, coração,
eu sei que você não precisa de nada nem ninguém para poder se contrair. Mas sua função é tão importante que eu vou te ajudar para que você tenha uma maior eficiência. Então, o sistema nervoso central atua sobre o coração através das fibras simpáticas ou sistema nervoso simpático e das fibras parasimpáticas ou sistema nervoso parasimpático. Qual é a função do coração? Manter o adequado débito cardíaco. O que quer fazer o sistema nervoso central? Quer atuar sobre o coração, para quando precisar aumentar o débito cardíaco num exercício físico. O coração precisa mandar mais sangue por minuto do que em repouso. Então, o sistema nervoso central atua com as fibras simpáticas para aumentar o débito cardíaco. E como que o débito cardíaco aumenta? Aumentando os dois fatores que interferem no débito cardíaco, que é a frequência cardíaca e o volume sistólico. Só que em repouso, o débito cardíaco não precisa ser alto. O débito cardíaco vai ter que ser baixo. Então, o que faz? O sistema nervoso parasimpático, ou as fibras parasimpáticas, diminuem o débito cardíaco. Mantém o coração, está em repouso essa pessoa aqui. Fica injetando cerca de 5 a 6 litros de sangue por minuto. Fica injetando essa quantidade. Agora vem a pergunta. Como que as fibras simpáticas atuam sobre o coração? Como que as fibras simpáticas informam ao coração para poder aumentar o débito cardíaco, ou seja, aumentar a frequência cardíaca, número de vezes que o coração se contrai por minuto, é assim que aumenta o débito cardíaco, aumentando a frequência cardíaca e aumentando o volume sistólico, ou seja, a força de contração do coração. É dessa maneira que aumenta o débito cardíaco. Como que as fibras simpáticas informam para o coração fazer isso? Para aumentar o débito cardíaco? Simples. As fibras simpáticas liberam um hormônio e um neurotransmissor. Libera o que, então? O hormônio adrenalina e o neurotransmissor noradrenalina. É dessa maneira que acontece. E aí que acontece o quê? A adrenalina e noradrenalina vai e se liga aos receptores dela no coração. O coração, nós temos receptores para adrenalina e noradrenalina. E o nome dos receptores são receptores beta-adrenérgicos. Quando a adrenalina e noradrenalina se ligam aos seus receptores, nós temos o aumento do débito cardíaco. É assim que as fibras simpáticas informaram. E como que as fibras parasimpáticas informam que o coração pode manter o débito cardíaco baixo? Como? Simples, ela libera um neurotransmissor, que é a acetilcolina. Acetilcolina. Não confunda com acetil-CoA, que é lá da via aeróbia, tá bom? É acetilcolina, neurotransmissor. E como que esse neurotransmissor informa ao coração? Coração, diminui o débito cardíaco. Simples, é só a acetilcolina se ligar ao receptor dela no coração, que são receptores muscarínicos. Receptores muscarínicos. Aí você pode perguntar, Rafael, lindo, maravilhoso isso. E daí? Agora vem a explicação. O que interfere na frequência cardíaca máxima da pessoa? O que determina a frequência cardíaca máxima da pessoa? O número de receptores beta-adrenérgicos. Apenas isso. Apenas isso. Número de receptores beta-adrenérgicos. O que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer que a frequência cardíaca máxima da pessoa vai ser influenciada apenas pelo número de receptores beta-adrenérgicos. Vou dar um exemplo. Eu tenho um aluno de 30 anos, sedentário, e um maratonista profissional de 30 anos. Quem vai ter maior frequência cardíaca máxima? Aquele que é treinado, maratonista, ou o sedentário da mesma idade? Quem vai ter? É aquela pessoa que tiver mais receptores beta-adrenérgicos. Rafael, porque ele é treinado, não vai ter maior frequência cardíaca máxima? Ou porque ele é sedentário, não vai ter maior ou menor? Não importa. Só importa o número de receptores beta-adrenérgicos,
quem tiver mais receptores beta-adrenérgicos vai ter maior frequência cardíaca máxima. Aí você pode perguntar, como que eu sei qual é o número de receptores beta-adrenérgicos do meu aluno? Não tem jeito, só biópsia, só biópsia. Não tem como você saber quanto de receptores beta-adrenérgicos o seu aluno tem. Logo, não dá para você saber, por fórmula nenhuma na vida, quantos receptores tem a pessoa beta-adrenérgica. Por isso que todas as fórmulas não tem como determinar a frequência cardíaca máxima da pessoa. Não tem jeito. De novo, mas o médico, não importa, que se foda o que ele falou, não importa, não importa, você tem que ser diferenciado, você tem que ser fudido, se você quiser ser um profissional reconhecido, se você quer marcar a vida do seu aluno, se você quer fazer um trabalho diferente, raro, você precisa ter esse conhecimento. E é difícil? É, mas eu estou mastigando praticamente para você poder vir agora e só deglutir, mais nada. Então, a questão, de novo, Rafael, você pode perguntar para mim, eu mesmo já vou fazer pergunta aqui que você pode fazer. Rafael, e por que a frequência cardíaca máxima vai diminuindo ao longo dos anos? Por quê? Porque tem um processo de senescência, ou seja, de envelhecimento. A partir mais ou menos dos 20 a 30 anos, 20, 30 anos, isso varia, começa o processo fisiológico de envelhecimento. Logo, esse processo de envelhecimento determina deterioração de todas as funções clínicas que nós temos. Eu perco função cardíaca, função muscular, cardiovascular, metabólica. Claro que se eu for treinado, essa função, eu tenho menor perda, mas eu vou perdendo. E ao longo dos anos, por que a frequência cardíaca máxima vai diminuindo? Porque eu vou diminuindo os receptores beta-adrenérgicos. Ao longo do tempo, a frequência cardíaca máxima da pessoa vai diminuindo porque eu perco receptores beta-adrenérgicos. E se eu treinar, eu consigo diminuir menos? Não interfere. Rafael, a frequência cardíaca máxima é só influenciada pelo número de receptores beta-adrenérgicos? É. O treinamento aumenta a frequência cardíaca máxima? Não. Por quê? Porque o treinamento não coloca mais receptores beta-adrenérgicos. O treinamento não coloca mais receptores beta-adrenérgicos. Então, a frequência cardíaca máxima da pessoa não aumenta com o treinamento. Não aumenta com o treinamento. Agora você já sabe, então, por quê e como que o sistema cardiovascular atua. E você já sabe que nenhuma fórmula, nenhuma, determina a frequência cardíaca máxima da pessoa. Rafael, como que eu posso identificar a frequência cardíaca máxima do meu aluno? Só tem uma forma. Faça um teste crescente máximo na esteira, crescente máximo. E aí você vai poder determinar a frequência cardíaca máxima da pessoa. O teste, você vai determinar, o que a gente encontra no teste é frequência cardíaca pico. O que é pico? É eu ter aumentado um estágio para outro e a frequência cardíaca aumentou mais do que 2, 3 batimentos. Mas por conveniência, a maior frequência cardíaca que a pessoa atinge no teste crescente máximo, por conveniência, é chamado de frequência cardíaca máxima. A outra maneira, não. Só num teste crescente máximo, a maior frequência cardíaca máxima que eu atinjo no teste crescente máximo precisa ser máximo. Se não for máximo, eu não atinjo a frequência cardíaca máxima. Se for teste submáximo, eu atinjo a frequência cardíaca submáxima. Só dessa maneira. Aí vem a análise. Mas por que eu ainda não devo prescrever o treino pela frequência cardíaca? Mesmo tendo feito o teste crescente máximo. Por quê? Simples. Porque você tem uma aluna. Seja se é homem, se é mulher, se é treinado, se é sedentário, se é cardiopata, se é obeso, se é diabético. E se você está na prática, você sabe disso. Como você sabe disso? Porque eu estou na prática. Além de ministrar cursos, eu estou na prática. Amo trabalhar com personal trainer, acho maravilhoso. É a teoria aliada à prática. Senão a teoria não tem serventia. A teoria só faz a diferença se ela muda a realidade prática. Só faz
diferença se muda a realidade prática. Então, olha só. Estamos com a nossa aluna, uma aluna, mulher, exemplo que eu pus aqui, e aí você fez um teste crescente máximo e identificou a frequência cardíaca máxima dela. Ou até você fez pior, pegou fórmulas que tem por aí. Pegou fórmulas. E aí você queria prescrever um treinamento para ela em que ela ficasse a 150 batimentos por minuto. Vamos olhar essa análise aqui. Seja se você fez um teste crescente máximo, identificou a frequência cardíaca máxima, ou se você pegou qualquer fórmula, não importa. Você fez isso. E agora, você quer que ela treine a 150 batimentos por minuto. E a 150 batimentos por minuto, para essa sua aluna que não é treinada, ela fica a 8 km por hora. A 8 km por hora, ela está com 150 batimentos por minuto. Chega um outro treino, no próximo treino, numa outra semana, essa mesma aluna chega e você quer colocá-la de novo a 150 batimentos por minuto. Só que agora, nessa sessão de treino, numa outra sessão de treino, você vê que 150 batimentos por minuto, ela está a 6 km por hora. Olha que loucura! Em uma sessão, você colocou ela a 150 batimentos por minuto, que era o que você queria, era o que a fórmula ou que o percentual da máxima te pediu, e a 8 por hora dava 150 batimentos. Aí o que você fez? Numa outra sessão de treino, você colocou ela a 150 batimentos, mas a 6 por hora já estava com 150 batimentos. O que vai dizer a fórmula? Não interessa. Como você quer 150 batimentos, ela vai ficar a 6 por hora. Agora, eu pergunto a você. A pessoa fazer o exercício a 8 por hora é a mesma coisa que fazer a 6 por hora? Claro que não. Quando eu estou a 8 por hora, olha só, quando eu estou a 8 por hora, o nível de recrutamento de unidades motoras de fibras musculares do tipo 1, 2A, 2X é uma. O nível de descarga adrenérgica, o nível de estimulação simpática é 1. O nível de liberação de catecolaminas, ou seja, adrenalina, noradrenalina, é 1. O nível de utilização de glicogênio é 1. Eu, a 6 por hora, já tenho um outro nível de recrutamento de fibras musculares. Eu posso ter agora menos de estimulação simpática. Menos estimulação simpática, menos liberação de catecolaminas, menos utilização de glicogênio. Porque para poder utilizar glicogênio, eu preciso ativar a enzima que quebra glicogênio. E ela se chama glicogênio fosforilase. E a glicogênio fosforilase vai ter sua atividade aumentada quando nós temos maior liberação de catecolaminas e glucagon. Aí o que acontece? O médico que mandou para você a prescrição do treino, ou a fórmula, falou assim, não importa como está a 150 batimentos, é o mesmo treino. Mas você sabe que não é o mesmo treino. E você pode se perguntar ainda, Rafael, mas por que em uma sessão 150 batimentos estava 8 por hora e numa outra 150 estava 6 por hora? Por quê? O que houve de diferença? Você tem que entender que a frequência cardíaca é influenciada por diversos fatores. Por exemplo, o aumento da temperatura corporal aumenta no coração a captação, aumenta a sensibilidade, a permeabilidade do coração aos íons que controlam a frequência cardíaca. Quais são os íons principais? Íons cálcio e íons sódio. Então, quando a temperatura corporal aumenta a permeabilidade do coração aos íons cálcio e sódio. Já interfere na frequência cardíaca. A fórmula ou a frequência cardíaca já te fudeu, já te ferrou, já ferrou a sua prescrição de treino. Quer ver outra coisa? Se você ingere menos água, diminui o volume plasmático. Se diminui o volume plasmático, já vai interferir na frequência cardíaca. Quer ver outra coisa? Bebidas estimulantes como cafeína, taurina, que está presente no café, em refrigerante, o que acontece? Já interfere na frequência cardíaca. Por quê? Porque substâncias aumentam a atividade do sistema nervoso simpático, logo aumenta mais a frequência cardíaca.
Essa aluna aqui, se ela foi chegar nessa sessão de treino e ela quase chegando na academia, quase atropelou a velhinha, ela já chega com maior estimulação simpática. Logo, a 6 por hora, já vai estar os mesmos 150 batimentos por minuto. E você, porque foi olhar a fórmula que o American College prescreveu, não interessa quem te falou isso. Não dá. Mas como você olhou a fórmula da frequência cardíaca, ou olhou a frequência cardíaca, você falou que isso aqui foi igual a esse treino aqui. E não foi. Não foi treino igual. Foi treino totalmente diferente. Se você treinar no frio ou no calor, interfere na frequência cardíaca. Se você treinar num dia, então, na rua e outro na academia, que o ar-condicionado não funcionou, já interfere na frequência cardíaca. Então, não dá para usar a frequência cardíaca para poder prescrever treinamento. Não dá. Quando que eu vou usar a frequência cardíaca, Rafael? Com cardiopatas. Por quê? Porque eu quero o duplo produto. Eu quero monitorar o estresse cardíaco. E o duplo produto não é só frequência cardíaca. É frequência cardíaca vezes pressão arterial sistólica. Você pode perguntar, Rafael, o que você falou até agora? Faz um resuminho para poder ficar claro para mim. Fácil, sem nenhum problema. O que nós vimos até agora? Que não existe prescrever treino pela frequência cardíaca. Não existe. Não existe prescrever treino pela frequência cardíaca. Por quê? Por quê? Porque nenhuma fórmula consegue determinar a frequência cardíaca máxima da pessoa. Nenhuma! Alguém falou que tem a menor? Não existe. Nenhuma fórmula consegue determinar a frequência cardíaca máxima da pessoa. Por quê? Porque a frequência cardíaca máxima só é determinada pelo número de receptores beta-adrenérgicos. Quem tem mais receptores beta-adrenérgicos vai ter maior frequência cardíaca máxima. E não tem como você saber qual é o número de receptores beta-adrenérgicos do seu aluno. Não tem jeito. Por isso não a fórmula dá. Como que eu vou saber a frequência cardíaca máxima do meu aluno? Se você quiser saber, faça um teste crescente máximo, e a maior frequência cardíaca que seu aluno atingir é a frequência cardíaca máxima, desde que tenha sido um teste crescente máximo. Então, você entendeu também que a frequência cardíaca é influenciada por diversos fatores. O aumento da temperatura corporal, por exemplo, aumenta a permeabilidade aos íons que controlam a frequência cardíaca. Já altera a frequência cardíaca. Bebidas estimulantes, com cafeína, taurina, efedrina, já aumenta a estimulação simpática, já modifica a frequência cardíaca. Susto! Eu dei um exemplo aqui, nessa sessão de treino, essa menina que veio treinar, estava chegando na academia e quase atropelou a velhinha. Ela já entra na academia com grande estimulação simpática. Logo, a frequência cardíaca é outra. Então, não dá para poder prescrever treino pela frequência cardíaca. Não dá. O seu treino, HIIT, não deve ser prescrito pela frequência cardíaca. Quer prescrever o HIIT? O HIIT é bom? O HIIT é excelente? É um excelente método de treino. Mas não é o adequado você prescrever pela frequência cardíaca. O HIIT promove adaptações fisiológicas que vão estar associadas ao emagrecimento. O HIIT promove adaptações associadas ao aumento de mitocôndrias, aumento de capilares, a hipertrofia concêntrica e excêntrica cardíaca, principalmente excêntrica cardíaca. O HIIT está associado a diverso impacto fisiológico que leva ao tratamento do diabetes, da hipertensão arterial, de diversas respostas no emagrecimento. Mas a questão é, não dá para poder prescrever o HIIT pela frequência cardíaca. Ah, mas tem gente que prescreve, mas não é o adequado, não é o criterioso, não é o científico, não é algo tão preciso que vai fazer as respostas fisiológicas que você quer serem promovidas. Aí vem a pergunta para você. Rafael, vou usar o que então? O que eu vou usar, Rafael? Se eu quero prescrever o treino, o HIIT, se eu quero prescrever o HIIT para o meu aluno para levar ao emagrecimento, a melhora da aptidão cardiorrespiratória, como que eu vou fazer então? Se a frequência cardíaca eu não vou usar? É isso que agora a gente passa a discutir. Nós vamos discutir agora o que nós vamos utilizar para poder prescrever o treinamento intervalado de alta intensidade. Quais são os parâmetros fisiológicos adequados, criteriosos, científicos que nós vamos utilizar? Nós vamos usar o consumo máximo de oxigênio,
Nós só não vamos como nós podemos utilizar. Então, nós vamos utilizar o consumo máximo de oxigênio, que a sigla é VO2 máximo. Nós vamos utilizar o ponto de compensação respiratória e nós vamos utilizar o limiar anaeróbio. Meu amigo, minha amiga, aqui nós estamos entrando num local diferenciado. Aqui nós estamos adentrando um mundo científico. Aí você pode se perguntar, Rafael, lindo, maravilhoso, mas eu tenho que fazer uma ergospirometria? Eu tenho que usar analisador metabólico? Não, não. Eu não preciso de fazer isso. Mas como você, Rafael, é simples teoria? Não, eu uso isso na minha prática. Eu sou personal trainer também, assim como você. Não sou só professor que ministra curso. Não, eu também atuo na prática. E você querendo ser diferente. O que é ser diferente? É fazer com que o seu trabalho modifique a vida das pessoas. Nós temos uma missão. A nossa missão é cuidar de pessoas. Nós somos profissionais da área da saúde. E a nossa missão é tocar as pessoas com a nossa profissão. E a gente transforma a vida delas. Por isso não tem como você não ser reconhecido, não ser valorizado. É impossível! Rafael, mas eu não me sinto reconhecido, não me sinto valorizado. Talvez é porque você não esteja fazendo nada demais, nada de diferente. E o que não é fazer nada diferente é usar como todo mundo usa. Faz um treininho forte, depois fraco, ou usando frequência cardíaca. Nós podemos utilizar esses parâmetros fisiológicos. Limiar anaeróbio ventilatório, ponto de compensação respiratória e VO2 máximo, consumo máximo de oxigênio. Vamos conhecer esses parâmetros fisiológicos agora. Vamos começar pelo limiar anaeróbio. Vamos comigo nessa, a pegada é embaçada, é difícil, mas nós vamos junto aqui. Limiar anaeróbio. O que é o limiar anaeróbio? Limiar anaeróbio é a intensidade do exercício a partir da qual ocorre um aumento da contribuição anaeróbia lática para a produção do ATP. E isso gera um consequente acúmulo de lactato. Eu vou de novo. O que é o limiar anaeróbio, Rafael? É a intensidade do exercício a partir do ponto, então ponto, intensidade do exercício, a partir da qual ocorre um aumento da contribuição anaeróbia lática para a produção da ATP. Na via anaeróbia lática, no final, nós temos produção de lactato. Isso é o limiar anaeróbio. Rafael, quer dizer que se eu estou fazendo um exercício, um teste crescente máximo, vou na luzinha aqui, ó, para vocês poderem perceber isso. Deixa eu mudar aqui o jeito aqui. Então, olha só. Estou fazendo um exercício. Estou em quilômetros por hora na esteira. Comecei o exercício, o teste lá. 5 por hora, 6 por hora, 7 por hora, 8, 9, 10. Então, eu começo numa intensidade específica, saio de repouso, passo para 5 por hora e vou aumentando. Chega no momento, que foi nesse caso aqui, ó. Aqui é o limiar anaeróbio. O que significa aqui, Rafael? Significa que a partir desse ponto, ocorre um aumento da contribuição anaeróbia. Quer dizer que agora o exercício ficou anaeróbio? Não! O predomínio é aeróbio ainda. O que houve foi um aumento da contribuição anaeróbia lática para a produção do ATP. De novo, não é que agora é anaeróbio. O predomínio continua sendo aeróbio. O que aconteceu é que a partir de agora houve um aumento da contribuição anaeróbia. Aí você pode se perguntar, ou perguntar até para mim. Eu mesmo já faço perguntas para você poder ficar claro para você agora aqui. Rafael, qual é a maneira de eu identificar o limiar anaeróbio do meu aluno? E qual é a importância de conhecer aonde é o limiar anaeróbio do meu aluno? Vamos por parte. Olha só, eu tenho algumas maneiras de identificar o limiar anaeróbio. Então, o limiar anaeróbio está aqui no meio. Eu tenho
Que maneira? Através do lactato. Uma das maneiras é através do lactato. Como assim, Rafael? Vamos voltar para a lousa aqui. Simples. Eu parto do repouso, meço o lactato sanguíneo. Meço o lactato sanguíneo. O lactato sanguíneo em repouso é cerca de 1,5 milimol. Baixinho. Começo a fazer um teste crescente máximo na esteira, por exemplo. A cada final de estágio de um teste crescente máximo, como eu faço esse teste crescente máximo? No final, eu te explico. Fica até no final da aula aí. Então, saio do repouso, 5 por hora. No final do estágio 5 por hora, eu vou e meço o lactato novamente. No final do estágio 6 por hora, vou e meço o lactato. E assim eu faço até acabar o teste. Nesse exemplo aqui, a pessoa chegou até a 10 por hora e não conseguiu continuar o exercício, parou. Depois acabou o teste, eu vou numa planilha e jogo os valores de lactato. E eu vejo que em repouso estava 1,5 milimol. Passei para 5 por hora, o lactato sanguíneo aumentou. Rafael, por que aumentou pouquinho? Porque como o exercício está em baixa intensidade, eu tenho maior utilização das fibras do tipo 1 trabalhando. E as fibras do tipo 1 são ricas em mitocôndrias e capilares. O predomínio é via aeróbia. O que eu mais estou utilizando aqui é ácido graxo, gordura e glicose do sangue. É isso que eu estou utilizando. A via anaeróbia lática não tem grande participação, está atuando, mas não tem grande participação. Logo, só aumentou um pouco o lactato. Passei para 7 por hora, aumentou a intensidade do exercício. Mas continuou. Perceba que o aumento foi linear do lactato. Mas quando eu cheguei a 7 por hora, estava aqui, ó, aumento linear. Agora, quando eu passei para 8 por hora, perceba que houve um aumento exponencial. Então, de 7 para 8, houve um aumento exponencial. Repare que a curva, ó, o aumento linear era para ser assim, ó. Era para continuar aqui. Nesse ponto, houve um aumento exponencial. Por quê? Agora você vai entender. Por quê que houve um aumento exponencial? Porque nesse ponto aqui, todas as fibras do tipo 1, nesse exemplo, nessa pessoa, tá bom? A 7 por hora nessa pessoa, nesse exemplo, a 7 por hora, todas as fibras do tipo 1 já tinham sido recrutadas. Quando eu passei para 8 por hora, o sistema nervoso central mandou a informação e falou, preciso de mais fibras atuando. As fibras do tipo 1 falaram, não dou mais conta, porque todas as tipo 1 já estão trabalhando. Mas não tinha todas as 2A trabalhando. Algumas 2A falaram, eu ajudo no trabalho, só que tem um problema. Olha as fibras do tipo 2A falando, tem um problema. Eu não tenho muitos capilares, muitas mitocôndrias. Logo, eu vou ter que formar TP também pela via anaeróbia lática. Então, eu tenho a via aeróbia como predomínio, mas houve um aumento exponencial. Por quê? Porque agora houve um aumento da contribuição anaeróbia. Tanto que o lactato sanguíneo, a 8 por hora, aumentou exponencialmente. Então, onde que é o limiar anaeróbio? A 7 por hora. Como você fez essa análise? Pelo lactato. Qual é o problema? O problema é o quê? Um lactímetro custa cerca de R$1.000. E a fita de lactato, cerca de R$4 por fita. Ou seja, é algo viável para a sua realidade de trabalhar no parque, na academia, na rua? Não. Então, apesar do lactato te mostrar o limiar anaeróbio, você não vai usar o lactímetro ou o lactato para poder identificar o limiar anaeróbio. Nós vamos usar o quê? Outros parâmetros. Por exemplo, eletromiografia. Eletromiografia, sim, porque no limiar anaeróbio, a partir do limiar anaeróbio, ocorre um aumento do recrutamento das fibras do tipo 2A. 2A. E o aparelho eletromiográfico te mostra isso. Qual é o problema? Você não tem um aparelho eletromiográfico para fazer essa análise. Então, você vai fazer isso? Não. Então, nós temos que usar outros parâmetros, como, por exemplo, catecolaminas. Catecolaminas, Rafael, por quê?
Porque a partir do limiar anaeróbio, nós temos aumento da estimulação simpática. Ó, a partir do limiar anaeróbio, nós temos o aumento da estimulação simpática. O aumento da estimulação simpática leva ao aumento da liberação de adrenalina e noradrenalina. Logo, você pode medir no sangue a adrenalina e noradrenalina, e o ponto onde houve aumento exponencial na produção de catecolaminas é o limiar anaeróbio. Qual é o problema? Você não vai fazer análise de catecolaminas do seu aluno. Nós temos outras coisas? Temos, como a glicemia. Por quê? Vamos para o quadro. Olha só que interessante. Vou apagar agora esse aqui. É o mesmo teste, hein? Mesmo teste, mesma pessoa. Mesmo teste, mesma pessoa. Se eu for medir a glicemia dessa pessoa em repouso, estava lá, 120 miligramas por decilitro, a glicemia dela. Olha o que acontece. Eu começo o exercício, estava em repouso, 120 miligramas por decilitro na glicemia. Passei para 5 por hora, a glicemia diminuiu. Passei para 6 por hora, diminuiu mais. Para 7, mais. Para 8, voltou a aumentar. 9 mais e 10 por hora. Olha o que aconteceu, então. A glicemia veio diminuindo e depois voltou a aumentar. O que é o limiar anaeróbio medido pela glicemia? É esse ponto aqui, ó. Limiar anaeróbio. Menor valor de glicemia. Aí você pode se perguntar, Rafael, por que aqui a glicemia veio do repouso, eu vim fazendo exercício, veio diminuindo e depois voltou a aumentar? Simples. Porque como eu estava em exercício de baixa intensidade, eu tinha maior recrutamento de fibras do tipo 1. O substrato energético principal era ácido graxo, gordura e glicose do sangue. Tanto que a glicemia veio diminuindo. Mas chegou num ponto que ela voltou a aumentar. Por quê? Porque entrou em ação agora mais as fibras do tipo 2A, houve aumento da estimulação simpática, o aumento da estimulação simpática liberou catecolaminas, e catecolaminas agora ativa a enzima que quebra glicogênio fosforilase. Agora eu posso usar mais glicogênio do que glicose e ácido graxo. Glicose do sangue e ácido graxo não passam agora a ser mais os substratos principais, e sim glicogênio. Ah, você está brincando. Como você me prova isso? Justamente porque agora a glicemia voltou a aumentar. A glicemia voltou a aumentar justamente porque agora eu estou usando mais glicogênio muscular, ao invés de glicose do sangue. Quanto custa uma fita de glicose, de glicemia para você fazer? R$1, R$2. Já é um teste que você pode fazer. Mas você vai usar isso? Também não. Na sua prática, você já poderia usar, mas você não vai utilizar. Você vai usar o quê? Por exemplo, outros parâmetros? O que seria outros parâmetros aqui? Variabilidade da frequência cardíaca. Ou seja, conforme eu passo do limiar anaeróbio, diminui a variabilidade da frequência cardíaca. Por quê? Porque aumenta a estimulação simpática. Mas eu vou usar? Não, porque eu não tenho eletrocardiograma para ver a variabilidade da frequência cardíaca. Então, eu vou usar o quê? Parâmetros respiratórios. Parâmetros respiratórios. Eu vou analisar o quê? Se eu tivesse com a ergoespirometria, o que eu iria identificar? A pressão ou a produção de CO2 e a ventilação. Vou mostrar para vocês aqui no slide como é que ficaria isso. Gente, está cansado da aula ou não? Vai me falando aí, está cansado ou não? Podemos continuar? Podemos continuar? Dá um toque aí. Se podemos continuar ou não. Estão cansados ou não? Dá para continuar? Vai respondendo aí. Tá top. Sim. Vambora, let's go. Responde aí, senão se a galera estiver cansada, é melhor parar. Tá cedo, hein? Ninguém tá querendo ir embora da aula não, né?
galera no Instagram tá mandando uns joinha aqui que tá top. Show, que bom, que bom. Que não estamos cansados, não. O pessoal tá falando. É isso aí. Excelente explicação. Até o dia amanhecer. Beleza. Até o dia amanhecer é bom, hein? Calor pra caramba, gente. Vamos lá, vamos embora. Hoje nós temos saída daqui diferente. Temos saída daqui, a palavra é fudido. Nós temos saída daqui hoje fudido. O que é ser fudido é fazer algo raro, algo diferente, algo que vai transformar a vida das pessoas. Bora? Então vamos lá, então. Se eu tivesse com o analisador metabólico, que é o padrão ouro, para poder identificar os parâmetros, o limiar anaeróbio e o outro parâmetro, que é o limiar de compensação respiratória, nós identificaríamos como? Vou no mesmo teste, mesma pessoa. Se eu tivesse, então, com o analisador metabólico, é aquela máscara que eu vou pôr aqui, que tem o cabo, e no ar expirado, o aparelho vai captar. Vai captar o quê? O aparelho capta principalmente a minha ventilação. O que é ventilação? Volume de ar que entra e sai dos pulmões. O aparelho capta, aquela massa está captando. O que mais? O consumo de oxigênio, e a produção de CO2. Rafael, como que eu identifico de maneira padrão ouro ali o limiar anaeróbio ventilatório? Simples. Como que eu faço isso? Faço o mesmo teste crescente e máximo e eu vou monitorando o valor da ventilação e da produção de CO2. Como é que fica isso? Vamos entender, mas você não vai usar o analisador metabólico. Eu quero explicar o que passa no analisador metabólico para depois você entender na prática sem ele. Você não precisa dele. O negócio custa R$50 mil. Gasta isso com viagem, com passeio, com curtição. Não me compra isso, pelo amor de Deus. Não precisa. Você vai atuar isso de maneira prática ali. Beleza? Então, olha só. Em repouso, o aparelho está captando a produção de CO2. E está baixinho. Ou seja, o quanto de CO2 está saindo de você está baixo. Logo, a ventilação também está baixa. Mas agora eu saí do repouso e passei para 5 por hora. Olha só, o aparelho captou que eu agora eliminei mais CO2 do que repouso. Passei para 6 por hora, ó, aumentou mais. Para 7 por hora, mais. Rafael, o que está acontecendo aqui? Conforme eu aumento a intensidade do exercício, vai saindo mais CO2 de mim. Por quê? Da onde está vindo esse CO2? Como o exercício está de baixa intensidade, esse CO2 está vindo do ciclo de Krebs. A via aeróbia é o predomínio durante todo o teste. E agora, no ciclo de... Rafael, mas em repouso, a produção de CO2 era baixa. Em repouso, imagine que para você ficar em repouso, 10 fibras musculares estão sendo recrutadas. 10 fibras musculares. 10 fibras musculares, vamos pensar aqui, 10 ciclos de Krebs. Então, um valor de CO2. Passei para 5 por hora. Agora eu preciso de mais fibras musculares sendo recrutadas. 20 fibras. 20 fibras, mais ciclos de Krebs, mais CO2. Mais CO2 eliminado. 6 por hora, mais ainda. 7 por hora, mais ainda. Agora eu passei de 7 para 8 por hora. Olha o que houve aqui, ó. Opa, o aumento vinha de maneira linear. Repara aqui, ó. Vinha de maneira linear, mas teve agora um aumento exponencial. Esse ponto aqui é o limiar anaeróbio. Rafael, o que aconteceu aqui? Agora, olha só que interessante. Quer dizer que a 8 por hora começou a aparecer mais CO2 ainda. Aí você pode perguntar, da onde que é esse CO2? Não é do ciclo de Krebs. Por quê? Porque se fosse do ciclo de Krebs, era para vir um aumento linear, ó. Era para continuar aqui. Mas houve um aumento exponencial.
E por quê? Porque nessa intensidade do exercício, como agora houve o aumento das fibras recrutadas do tipo 2A, houve o aumento da produção de ATP pela via anaeróbia. E aí impactou no quê? Impactou que, como agora houve aumento da contribuição anaeróbia, formou lactato. O lactato foi importante para eliminar os hidrogênios de dentro da célula. O que leva à fadiga muscular são os hidrogênios. E na via anaeróbia lática, na sexta reação, produz hidrogênio. Para esse hidrogênio não ficar ali, que leva à fadiga, para não ficar ali, o piruvato aceita esse hidrogênio e se converte em lactato. Qual foi o benefício disso? Eu agora tenho o quê? Olha só para mim agora aqui. Eu tenho agora esse lactato levando hidrogênio para o sangue. Para o sangue. Eu tenho agora o lactato levando hidrogênio para o sangue. Então, o lactato é bom. Ele é bom por quê? Porque ele tirou o hidrogênio de dentro da célula muscular, que levaria à fadiga. Agora, então, eu tenho hidrogênio dentro do sangue. Só que esse hidrogênio no sangue não pode ficar ali, senão vai levar fadiga. Por quê? Porque vai impedir que o músculo, que o lactato tire do músculo e leve hidrogênio para o sangue. Então, tem que ter alguém no sangue tamponando esse hidrogênio. Quem que é esse alguém? Bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio tampona esse hidrogênio. E quando tampona o hidrogênio, produz CO2. Agora junta o CO2 do tamponamento do hidrogênio pelo bicarbonato de sódio no sangue, mais o CO2 da via aeróbia. Eu elimino mais CO2. E agora, por isso que houve um aumento exponencial de CO2. E essa curva aqui é interessante, porque a curva da produção de CO2 é igualzinha da ventilação. Por que que durante o exercício, conforme aumenta a intensidade, a minha ventilação aumenta? Então, olha só, em repouso, minha ventilação, 5 por hora, 6, 7, e aí 8, 9. Por que que vai aumentando a minha ventilação? Para poder eliminar CO2. O CO2 passa pelo bulbo e passa também pela artéria aorta. E na artéria aorta e no bulbo, nós temos quimioceptores. Quimioceptores percebem que tem CO2, percebe que o pH vai diminuir, manda estímulo para o núcleo do trato solitário, que é a área de controle da respiração, para aumentar a ventilação. E dessa maneira, você identificou o limiar anaeróbio. E você agora vai perceber que, olha só, eu aumento a intensidade, vem um aumento linear, mas chega num ponto, que é esse aqui, ó, que era para continuar linearmente, mas houve um aumento exponencial. Aqui é o ponto de compensação respiratória. E aqui eu chego no máximo, VO2 máximo. O que é esse ponto aqui, Rafael? Deixa eu entender esse ponto aqui. Aqui é o ponto de compensação respiratória. O que estava acontecendo? Depois do limiar anaeróbio, houve aumento exponencial no CO2. Por quê? Não se esqueça. Porque teve agora o CO2 da via aeróbia e o CO2 que foi tamponado pelo bicarbonato de sódio. Juntou o da via aeróbia e do tamponamento pelo bicarbonato de sódio e agora tem mais CO2. Aí você fala assim, ó, e agora? Por que está saindo mais CO2 ainda de mim? Da onde está vindo esse CO2? Sabe o que acontece? Chega no momento que todas as fibras do tipo 2A também foram recrutadas. E agora entra em ação as fibras do tipo 2X. E é 2X, não é 2B. Não existe em humanos fibras 2B. Somente em animais, ratos, tá bom? Então, em humanos, 2X. Entra em ação agora as fibras do tipo 2X. E as 2X não têm capilares, não têm mitocôndrias. Então, o que acontece? As fibras do tipo 2X falam, eu vou ajudar a continuar o trabalho. Só que como eu não tenho capilar e mitocôndria, eu vou usar ainda mais da via anaeróbia lática. O predomínio continua sendo aeróbio. Eu só vou usar mais ainda da via anaeróbia lática. Produz ainda mais hidrogênio. O lactato leva para o sangue. Só que é tanto hidrogênio que acontece um mecanismo de esfoliação do bicarbonato de sódio. Eu tenho agora o bicarbonato não tamponando mais hidrogênio. E agora,
Como não tampona no sangue, o lactato tem mais dificuldade de tirar do músculo e levar para o sangue. Vai acontecer o quê? A fadiga. Fadiga muscular por excesso de hidrogênio. O exercício vai parar, vai ser interrompido. Você quer isso? Não. O seu corpo quer isso? Não. O que ele faz? Já sei. O que leva à diminuição do pH são os hidrogênios e o CO2. Hidrogênio, o bicarbonato de sódio não consegue mais tamponar, mas o CO2 eu posso eliminar. Então eu tenho uma hiperventilação para poder fazer o quê? Para eliminar muito o CO2. Qual é esse momento? Esse é o que a gente chama de ponto de compensação respiratória. Qual é a definição? Intensidade do exercício até onde o sistema respiratório consegue corrigir a acidose metabólica. Peraí, por que acidose metabólica? Porque agora, como o hidrogênio do sangue não está sendo mais tamponado, porque o bicarbonato de sódio não consegue mais tamponar, está ficando acumulado. No sangue está acumulando? Tá. No músculo vai ficar acumulado também. Por quê? Porque se no sangue não for liberado, eu não tenho como ter esse transporte do músculo para o sangue. Então, qual é a definição? Intensidade do exercício até onde o sistema respiratório consegue corrigir a acidose metabólica pelos íons de hidrogênio por alcalose respiratória. Rafael, o que é alcalose respiratória? É uma hiperventilação para eliminar CO2. Para eliminar CO2. E aí eu identifico, esse é o ponto. Só que logo depois, eu não consigo sustentar por muito mais tempo o exercício. Logo vai acontecer a fadiga. Rafael, qual é a importância de conhecer o limiar anaeróbio e o ponto de compensação respiratória? O ponto de compensação respiratória é uma das intensidades que você vai utilizar para poder prescrever o HIIT. E o limiar anaeróbio é a intensidade que você vai utilizar para poder recuperar o seu aluno. Se você deu um estímulo no HIIT que foi de muita alta intensidade e você quer grande eliminação de hidrogênios, você vai poder treinar o seu aluno aonde? No limiar anaeróbio ou um pouquinho abaixo do limiar anaeróbio, porque é o ponto que você vai ter mais remoção de hidrogênio. Se você não sabe onde é o limiar anaeróbio do seu aluno, você não consegue prescrever o HIIT de maneira criteriosa. Por isso que você pode estar prescrevendo o HIIT e as adaptações não estão acontecendo. Qual é a importância de conhecer o ponto de compensação respiratória? Também parâmetro que eu vou usar. Rafael, mas eu não tenho o aparelho. Eu vou usar o quê? O talk test. O talk test é o que eu vou utilizar. O que é o talk test? O aparelho, ele não capta a produção de CO2 e a ventilação? Quer dizer que a minha ventilação altera. Sim. O que eles pegaram de maneira prática para você usar no parque, no condomínio, na rua, na academia? O talk test. Porque o que é o talk test? Se vai mudar a ventilação, eu tenho como captar essa alteração na ventilação. Essa é uma maneira que você tem de identificar tanto o limiar anaeróbio como o ponto de compensação respiratória. Olha que interessante. Eu posso usar o talk test, que é um protocolo que pode ser a recitação de uma frase a cada estágio. A cada estágio eu recito uma frase ou um poema ou números e eu vou identificando aonde houve a alteração da fala. A primeira alteração de maneira significativa é o limiar anaeróbio ventilatório. A segunda alteração de maneira significativa é o ponto de compensação respiratória. Rafael, você está de brincadeira. Quanto custa isso? Nada. E eu vou te mostrar que tem vários estudos já mostrando isso. Olha só, confiabilidade do talk test como substituto dos limiares de compensação respiratória e limiar anaeróbio ventilatório. Olha só, relação entre o talk test e os limiares ventilatórios em ciclistas bem treinados. Olha só, talk test e limiares de transição metabólico durante o exercício. Consistência do talk test para prescrição do exercício. Outro estudo, é um protocolo do Grupo do Rio de Janeiro, que eu gosto muito. É uma contagem, uma fala. A contagem, a cada estágio
você vai pedir a contagem para essa pessoa. A cada estágio. E depois, no final, você vai identificar onde houve a mudança do padrão ventilatório pela contagem. A primeira mudança significativa é o limiar anaeróbio ventilatório. A segunda é o ponto de compensação respiratória. Então, nós conhecemos o limiar anaeróbio e o ponto de compensação respiratória. Rafael, tenho perguntas de como eu faço isso, como eu identifico. Fica aí, está acabando a aula já, nós já vamos abrir para perguntas. Mais 5 minutinhos. O outro parâmetro que nós vamos utilizar é o consumo máximo de oxigênio, que é o quê? A capacidade da pessoa captar oxigênio, ou seja, análise do sistema respiratório, transportar o oxigênio, análise então do sistema cardiovascular ou cardiocirculatório, e transportar o oxigênio, sistema muscular, para produzir ATP. O que é o consumo máximo de oxigênio? É a capacidade da pessoa captar, transportar e metabolizar, ou seja, utilizar o oxigênio para produzir ATP. Primeira pergunta, por que é importante eu conhecer o VO2 máximo do meu aluno? Porque se você souber o valor de VO2 máximo do seu aluno, você sabe qual é ou como está a função respiratória, cardiovascular, ou seja, cardíaca, e muscular. Primeiro aspecto importante que você precisa conhecer o VO2 máximo do seu aluno. Você precisa, não tem como. Se você quer ser diferente, você precisa conhecer o VO2 máximo do seu aluno. Você conhece como está o funcionamento de 3 importantes sistemas: respiratório, cardíaco e muscular. Outra importância é a principal variável fisiológica, não há nada superior, principal variável fisiológica que te informa sobre a saúde cardíaca e capacidade máxima de trabalho do seu aluno. Quer conhecer como está a saúde cardíaca do seu aluno? Conheça o VO2 máximo. Segunda importância, então, você conhecendo o VO2 máximo do seu aluno, você sabe como está a saúde cardiovascular dele. Que mais? O VO2 máximo está associado com um risco menor de mortalidade. Logo, o valor adequado de VO2 máximo tem menor risco de mortalidade à pessoa. Tem menor risco de doenças cardiovasculares e metabólicas. Quem tem o VO2 máximo em níveis adequados tem menores riscos de ter hipertensão, de ter infarto, de ter AVC e de ser obeso. O VO2 máximo é determinado por 2 parâmetros fisiológicos. O VO2 máximo é determinado pelo débito cardíaco máximo e pela diferença arteriovenosa máxima de oxigênio. O VO2 máximo é determinado pelo débito cardíaco máximo, função cardíaca, e diferença arteriovenosa, função muscular. Rafael, o que é diferença arteriovenosa máxima de oxigênio? É a extração, utilização de oxigênio. Então, o débito cardíaco, VO2 máximo, função cardíaca e função muscular. Rafael, e a função respiratória? Não é o principal parâmetro. O que mais influencia o VO2 máximo não é a função respiratória, a não ser que a pessoa tenha uma grave doença respiratória, tipo DPOC. Aí sim, caso contrário, se você quer aumentar o VO2 máximo, aumente a função cardíaca, ou seja, faça o seu HIIT promover adaptações específicas cardíacas e faça o seu HIIT promover adaptações específicas musculares. Não é qualquer adaptação, são adaptações específicas. E se você aumentar o VO2 máximo do seu aluno, inclusive isso está associado ao emagrecimento. O que leva a pessoa a emagrecer? Promover, presta bem atenção, o que leva a pessoa a emagrecer? Promover nela adaptações fisiológicas, ou seja, mudanças no organismo que vão levar ao aumento da metabolização de gorduras. Não durante o exercício, não logo após o exercício, porque o EPOC não está associado ao emagrecimento. Esse é o foco de uma outra aula. O EPOC não está associado ao emagrecimento. Se você quer promover emagrecimento no seu aluno, promova nela
adaptações. Velho, olha só o conteúdo que nós estamos entrando. Tem noção disso? Isso aqui eu juro para você. Você não vai ver lugar nenhum isso aqui. Lugar nenhum. Você está entendendo? Você pode fazer doutorado. Eu fiz doutorado na USP. Nunca ninguém me falou isso. Nunca ninguém... Tem noção disso? Doutorado. O cara acaba o doutorado e nunca estudou isso. É uma loucura. Por que nós estamos aqui? Porque nós queremos fazer a diferença. Nós precisamos fazer a diferença. Se você quer levar o seu aluno a emagrecer, você precisa promover adaptações fisiológicas específicas, como o aumento de mitocôndrias. Por quê? Porque a gordura é metabolizada somente em 2 locais, ou seja, a gordura é queimada somente em 2 locais. Nos peroxissomos, que é uma organela, não importa para nós, e outro local que é importante são mitocôndrias. Logo, quem tem mais mitocôndrias tem mais local onde a gordura é metabolizada. O que mais? Aumento de capilares. Por quê? Porque mais capilares, eu tenho mais chegada de gordura do tecido adiposo para ser utilizado nas mitocôndrias. O que mais? Se eu tenho mais atividade enzimática, tanto das enzimas da via anaeróbia como da via aeróbia, enzimas da beta-oxidação, a beta-hidroxiacil-CoA desidrogenase, eu tenho mais atividade enzimática das enzimas do ciclo de Krebs e da cadeia transportadora de elétrons, eu tenho mais resposta de metabolismo. O HIIT faz isso? Faz. Como? Não é qualquer HIIT. Não é qualquer HIIT. Não é de qualquer maneira. E se você usar a frequência cardíaca para prescrever o HIIT, não vai gerar isso aqui. O que você vai ter que usar? VO2 máximo, ponto de compensação respiratória e limiar anaeróbio. Aí sim, você promove adaptações que vai levar o seu aluno a emagrecer, a melhorar a corrida dele. É isso que você precisa fazer. É isso que você precisa fazer. Existe relação entre... Eu tenho 2 formas de chamar o VO2 máximo. Eu posso chamar ele em ml, quilograma minuto, ou MET. Porque cada 1 MET equivale a 3,5 ml. É como se fosse assim, ó, a menina chama Carolina. Se eu falar Carolina ou Carol, é a mesma pessoa. Então, eu posso falar que o VO2 máximo é ml, quilograma minuto, ou MET. Porque cada 1 MET equivale a 3,5 ml. Logo, 2 METs, 7 ml. 3 METs, 10,5 ml. Porque você vai prescrever o treino pelo MET. Por isso que eu estou falando MET aqui. E por que pelo MET? Porque existe relação entre a intensidade do exercício, a velocidade ou watts. Watts na bicicleta também existe relação com METs. Qual é a relação? Quando eu estou na esteira, andando com 1% de inclinação, ou no 0% de inclinação, a velocidade que eu estou equivale a 1 MET a menos. Quando eu estou andando. Então, até 7 por hora, eu estou andando na esteira. É 1 MET a menos. Então, 4 por hora, 3 METs. Ou 10,5 ml. Mas MET fica mais fácil. 5 por hora, 4 METs. 6 por hora, 5 METs. 7 por hora, 6 METs. Quando eu passo a correr na esteira, se for 1% de inclinação, passa a ser mais preciso. 8 por hora, 8 METs. 9 por hora, 9 METs. 10 por hora, 10 METs. Como vai ser a prescrição do treino? Em METs. Aí não tem como se errar. Aí não tem como as adaptações fisiológicas não acontecerem. Vão acontecer. Basta agora eu saber identificar o limiar anaeróbio, o ponto de compensação respiratória e o VO2 máximo. Quero prescrever o HIIT? Tenho que saber disso. Então, olha só, para a gente já abrir para perguntas agora. Eu quero prescrever o HIIT, Rafael. Quero ser bom de prescrever o HIIT. Quero saber prescrever o HIIT na rua, na esteira, na bicicleta, no transporte, na praça, onde for, no condomínio. Preciso fazer uma avaliação diagnóstica clínica e funcional. Você não vai mais falar avaliação física. O que você faz é uma avaliação diagnóstica. E por que a avaliação diagnóstica? Porque você conhece como estão os parâmetros clínicos, ou seja, funcionamento interno e funcional, capacidade de trabalho. Você precisa fazer isso. Só você vai fazer isso. Só você vai fazer isso. O que você precisa fazer?
emitir um diagnóstico do seu aluno. Estamos acabando, gente. Vamos abrir para a pergunta já. Então, olha só. Eu preciso fazer um diagnóstico do meu aluno. Rafael, o que é fazer diagnóstico? É emitir uma análise, um julgamento, uma interpretação. Eu preciso emitir uma análise. Nós somos a única área que não se faz diagnóstico. Se o seu computador quebrar agora e você levar para a pessoa que vai arrumar esse computador e você chegar para ela e falar assim, olha, meu computador quebrou, arruma para mim. O que ele vai te falar? Eu preciso fazer uma avaliação, saber o que tem esse computador. E se você falar assim, ó, eu já estou te pagando, arruma agora esse computador. Ele vai te falar o quê? Não dá, eu preciso fazer um diagnóstico. Nós somos a única área que o cara chega na academia e no mesmo dia, na mesma hora, o cara tem treino. Tem noção disso? O cara chegar agora na academia, na sua academia, chegar agora e ele tem treino no mesmo dia. Não tem jeito, não tem como. Por quê? Você já vai ver. Eu preciso, então, fazer um diagnóstico. O que é fazer diagnóstico? É emitir uma análise, um julgamento, uma interpretação de como está o meu aluno. Mas para poder fazer o diagnóstico, que é fazer uma análise, um julgamento, eu só posso julgar algo. O que é julgar algo? Eu só posso julgar informações. Então, o que eu tenho que fazer antes? Fazer um teste. O que é teste? É um exame. Exame é igual ao teste. Teste ou exame é algo que te fornece informações. Você colhe as informações, olha para essas informações e agora julga como está essas informações. Para que você julga? Para conhecer como está os parâmetros clínicos e funcionais do seu aluno. Por exemplo, como está o nível de aptidão cardiorrespiratória dele. O que é como está a aptidão cardiorrespiratória? Como está o VO2 máximo dele? E por que eu preciso saber como está o VO2 máximo dele? Porque se o VO2 máximo dele estiver em níveis inadequados, a possibilidade dele emagrecer nesse momento é baixa. As respostas cardiovasculares de função cardíaca dele são baixas. O risco de ter infarto, AVC, obesidade e hipertensão são maiores. Olha a análise que você traz para o seu aluno. Quem que faz? Ninguém faz isso. Você tem essa possibilidade. Rafael, por que eu quero conhecer os parâmetros clínicos e funcionais do meu aluno? Ou seja, como está a aptidão cardiorrespiratória, como está o nível de VO2 máximo dele, para poder saber como está a saúde dele, o risco de ter doenças cardiometabólicas, o risco de mortalidade, porque quando o VO2 máximo está em níveis adequados, o risco de mortalidade é menor. É menor. E o nível de performance. Então, eu preciso conhecer os parâmetros clínicos e funcionais. E o parâmetro clínico e funcional que nós estamos discutindo aqui é conhecer a aptidão cardiorrespiratória, conhecer o VO2 máximo. Porque aí você vai poder vir, e o último slide, para poder prescrever o HIIT para ele. Aí sim, você vai levar ele a emagrecer. Você vai agora prescrever o HIIT. Mas o que é prescrever o HIIT? É primeiramente saber como está ele, qual é o diagnóstico, qual é o nível de VO2 máximo dele. Você agora precisa dar um julgamento para o VO2 máximo dele. Você pode ter feito um teste na esteira e ele tem 10 METs. Aí a pergunta é, qual é o diagnóstico dele? É excelente? É bom? É regular? É ruim? Porque se for regular, ele tem uma baixa função cardíaca, baixas respostas fisiológicas que levam ele a emagrecer. Tem baixa repercussão que permite tratar o diabetes e hipertensão. Qual é a sua meta, então? Levar o VO2 máximo dele para, pelo menos, bom. Rafael, qual é o nível de VO2 máximo que meu aluno, que tem 20, 30 anos, obeso, hipertenso, cardiopata, tem que ter? Calma, eu vou ter que levar ele para esse nível. O que é diagnóstico? Como ele está. O que é prognóstico? Como ele deve ficar. Mas como eu tiro ele daqui e levo para cá? Promovendo dele adaptações fisiológicas, mudanças no organismo. Como eu vou fazer isso? Usando o treinamento, que é o tratamento. O que é o HIIT? Nada mais é do que fazer acontecer as adaptações fisiológicas para ele sair de sobrepeso ou acima do peso para emagrecimento. Hipertenso, não ter mais hipertensão. Diabetes,
tratamento do diabetes. E agora, a partir dessa avaliação que eu fiz, eu tenho agora como montar o treinamento dele, tanto o período básico como o período específico. O que é período básico? Vou preparar esse organismo para sofrer um maior estresse fisiológico, para que no período específico as adaptações possam acontecer. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Não tem como nós prescrevermos o HIIT sem eu conhecer qual é o VO2 máximo do meu aluno. Sem eu saber qual é o diagnóstico dele. Porque não adianta você fazer um teste na esteira ou na bicicleta e identificar o VO2 máximo dele só. A pergunta é, se deu 35 ml ou 10 METs, lembra que cada um MET equivale a 3,5. Se são 35 ml, 10 METs. E ele tem 30 anos e é homem. Qual é o diagnóstico? Excelente? Bom? Regular? Ruim? Se for regular, você precisa aumentar para bom. Se for bom, você pode só manter. Se for ruim, essa pessoa tem risco maior ainda de infarto, AVC. Ela vai saber tudo a partir de você. A partir de você.